Olá, meu nome é Luísa Leite e você está assistindo ao curso Direito Eleitoral na Prática. Bom, hoje eu quero conversar com você um pouco sobre pré-campanha. Antes disso, eu vou te passar duas informações. A primeira delas é relativa ao link no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde você pode encontrar as normas dessa eleição, ou seja, as resoluções. É importante eu te dizer isso porque alguns advogados colegas já me perguntaram onde encontrar as resoluções. E eu estou partindo da ideia aqui de que você é uma pessoa que está advogando na sua primeira eleição, ou que já advogou uma vez há muito tempo atrás, ou acho que em um caso mais remoto você pode ser alguém que está querendo se atualizar. E aí você adianta um pouquinho o vídeo. Mas bom, para você que ficou por aqui, o negócio é o seguinte: você vai lá no www.tse.jus.br ou você bota Tribunal Superior Eleitoral ou TSE no Google, dá Enter, que é o primeiro resultado que vai aparecer. Bom, acessado o site do TSE, você vai clicar aí na página inicial, na aba Eleitor e Eleições. Clicou nessa aba, vai abrir aí Calendário Eleitoral. Clica aí no Calendário Eleitoral. Bom, você vai ver que vai abrir uma página que ela é cheia de informações. Ela é um texto corrido cheio de informações, mas no meio dessas informações está aqui, ó, normas e documentações das eleições 2020. Clica lá. Bom, você acessou todas as resoluções dessas eleições. Quando eu abri pela última vez hoje, a última resolução era a que trata das atas das convenções virtuais. Então é isso. Tudo que você precisar está aí. E sempre que a gente falar numa aula sobre um determinado tema, sobre uma determinada resolução, é importante que você vá lá e faça uma certa leitura complementar, porque a minha vida prática, a minha vida advogando com o eleitoral me mostra que o seu cliente, muitas vezes, ele lhe pergunta pessoalmente, ele te leva para uma reunião, se ele for candidato a prefeito, para tirar dúvidas de pré-candidatos a vereadores. Então, assim, é meio chato que toda vez que alguém te pergunta alguma coisa, você ainda vá pesquisar. Claro, a gente não é obrigado a saber de tudo, mas eu acho que a ideia principal é que você fixe alguns temas. E, principalmente, preste atenção nessa aula de pré-campanha, porque isso é um tema que os candidatos perguntam muito, até porque é um período muito grande. A gente ainda está vivendo agora a pré-campanha. E a menos que você tenha adquirido esse curso a partir do dia 27 de setembro, quando começa a propaganda eleitoral finalmente, seu candidato ainda não pode agir realizando propaganda da maneira que ele quer. Porque a gente sabe que todo candidato quer iniciar a propaganda desde o primeiro dia do ano eleitoral. Mas, infelizmente ou felizmente, a nossa legislação eleitoral ela não permite isso. E ela foi criando regras para essa pré-campanha. Bem, o segundo aviso que eu queria te dar é que no teu material complementar você vai encontrar dois modelos. O primeiro é um modelo de representação por propaganda antecipada, caso você precise representar contra alguém. Esse modelo ele é bem completo. Eu pesquisei muita jurisprudência, eu fiz meio que um estudo nele, então ele é muito complementar essa aula se você tiver com tempo. Se você adquiriu esse curso bem no comecinho, vale a pena ler. O outro é uma defesa, caso o seu pré-candidato seja representado por propaganda antecipada. Então, bom, vamos começar então. Primeiro ponto. Eu quis te falar um pouco além daquele pode ou não pode. Porque esse pode ou não pode você encontra em qualquer resumo da internet que trate de eleições. Então eu quis te trazer casos práticos, o que eu mais encontrei nesse tempo advogando. O primeiro deles é: doutora, eu posso botar nas minhas redes sociais que eu sou pré-candidato? Pode. Ele pode botar nas redes sociais, ele pode mencionar isso em entrevistas que ele conceda, ele pode dizer isso em eventos. Agora, ele não pode pedir o voto. Outra coisa que ele não deve fazer: divulgar o número.
A gente sabe que o candidato a prefeito, ele já conhece o número com o qual ele vai concorrer, porque é o mesmo número do partido. Se o partido dele for o partido 00, ele terá como número 00. Então, de antemão, ele já conhece esse número. O candidato a vereador, em uma hipótese, já conhece esse número. Se ele é um vereador eleito. Por quê? Eu vou te falar isso melhor, de forma mais detalhada, na aula sobre convenções. Mas, de antemão, é importante você saber que o pré-candidato a vereador, que é vereador eleito, ele pode concorrer com o mesmo número da outra eleição. Na verdade, não é que ele pode, ele tem preferência àquele número. Vamos supor que o número dele foi 00001. Então, ele pode concorrer com aquele número novamente. Se ele não quiser, ele participa do sorteio junto com todo mundo. Mas ele tem preferência. Se ele quiser continuar usando aquele número, ele vai continuar. Tanto o vereador quanto o prefeito conhecem o número e não podem divulgar esse número por enquanto. Uma outra coisa que, inclusive, eu acabei de falar erroneamente e que seu candidato não pode falar de jeito nenhum é: eu, como futuro prefeito da cidade tal, se ele não é prefeito no momento, né? Eu, como futuro prefeito da cidade tal, ou ser apresentado dessa maneira em algum evento, ou enfim, o que quer que seja. Eu, como vereador, daqui a 6 meses, farei isso, farei aquilo. Ele não pode. Por quê? Tem em um julgado que está nesse modelo que eu passei para vocês, uma observação do ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que o pré-candidato ele não pode, digamos assim, publicamente defender a sua vitória. Então, se ele chega num lugar se apresentando como futuro prefeito, dizendo que a partir do dia 1 de janeiro ele vai ser o prefeito da cidade, ele já está agindo como um candidato e não como um pré-candidato, que é o que ele é nesse momento. Então, tomar muito cuidado com o que ele fala e muito cuidado com o que ele escreve nas redes sociais. Por falar em rede social, e aí? Pode fazer aquela live no Instagram, aquela live no YouTube? Pode. A gente sabe que nesse momento de pandemia, essa coisa da live ela está sendo muito usada. Então ele pode fazer. Mas ele deve fazer cercado dos devidos cuidados. Ele não pode, por exemplo, começar já falando mal dos outros pré-candidatos, porque isso pode ensejar ações específicas, representações específicas. Ele não pode sair divulgando um número, já se colocando como candidato. Pior ainda, já se colocando como eleito. Então ele tem que ter muito cuidado no que diz. E ele tem que estar muito bem orientado. Mas ele pode tranquilamente fazer lá a live dele. Ele pode dar entrevista para rádio ou para TV? Pode. Isso é tranquilo. A TV e a rádio, a emissora, ela tem que observar a isonomia entre os candidatos. Isso não é coisa para o seu candidato se preocupar. Isso aí é uma coisa que quem vai se preocupar lá é a emissora. Uma outra coisa, ele não pode pagar por propaganda em rádio e TV. Ele não pode agora e ele não pode durante a campanha. Por quê? Tudo, absolutamente tudo, o que for proibido na campanha é proibido na pré-campanha. E faz sentido, porque se na campanha propriamente dita ele não pode, por exemplo, colocar um outdoor, então na pré-campanha é que ele não pode mesmo colocar um outdoor em algum lugar. Se na campanha ele não pode fazer cavaletes, na pré-campanha ele também não pode. E aí para pintura de muro, e eu te digo isso porque às vezes a gente pensa que uma coisa é muito óbvia. Mas, por exemplo, dia desse eu precisei fazer uma reunião com alguns pré-candidatos e um deles me chamou e disse: doutora, eu posso distribuir camisas com meu número? Claro que ele não pode. E ele não pode, não é só pela propaganda antecipada em si, só porque ele vai estar realizando propaganda antecipada. Porque entregar uma camisa a alguém é um brinde. Então, você tem que tomar muito cuidado e explicar para ele que se ele não pode uma coisa na campanha, na pré-campanha que ele não vai poder mesmo fazer aquilo ali. Bem, aí já que a gente falou de rede social e tal,
E o impulsionamento? Porque o impulsionamento foi assim, a novidade de 2018. Ele pode impulsionar um conteúdo na pré-campanha? Pode. Com os mesmos cuidados. Se o seu candidato, ele impulsiona um conteúdo neutro, com, por exemplo, um posicionamento político dele, vamos supor, eu sou a favor que a merenda escolar seja adquirida nos comerciantes locais. Isso é um posicionamento dele. Então ele pode impulsionar aquilo ali para as pessoas da cidade. É claro que é importante que seu pré-candidato ele tenha uma pessoa que ajude ele com essa parte de marketing, com publicidade, porque muitas vezes as pessoas, principalmente em cidades do interior, elas não sabem usar bem essas ferramentas. Então, ele tem que escolher o público dele na hora que ele for fazer isso, porque o que a gente viu na campanha de 2018 foi pré-candidato enviando pré-candidato, por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco, e pré-candidato daqui enviando para a gente de São Paulo a propaganda dele. Então aquela propaganda não deu em nada. Então ele tem que tomar cuidado com isso aí. Queria te dizer que ele não pode impulsionar muito também. Não é que é muito, é um alto valor. Vamos dizer que numa campanha de interior, o seu candidato ele se empolgou muito com o impulsionamento, porque o Facebook diz, eu vou mandar para 10 mil pessoas, eu vou mandar para 15 mil pessoas. E ele gastou 10 mil reais de impulsionamento. Claro que isso aí configura abuso de poder econômico. Estou falando em uma cidade interior, não estou tratando aqui de uma capital, porque 10 mil em uma cidade de 16 mil eleitores é uma coisa, 10 mil numa cidade de 200 mil eleitores é outra. Estou te falando que ele não pode gastar mais do que a média dos outros pré-candidatos. Então ele não pode ir lá e se exceder totalmente nesse gasto. Uma outra coisa muito importante que seu pré-candidato pode te perguntar é: doutor ou doutora, eu posso participar de reuniões partidárias para definir uma determinada aliança? Eu quero me juntar com um político local tal, ou o vereador tal quer se juntar a meu projeto? Pode. Agora, essas despesas elas vão correr pelo partido. O partido ele vai chegar lá e vai fazer um grande seminário, um congresso para discutir o plano de governo de um determinado pré-candidato. Claro que isso aí, eu volto a dizer, em cidades pequenas não faz muito sentido. Isso é uma coisa que não é usual. Mas eu estou te passando porque eu não sei em que local você está. Talvez seja uma coisa que na sua cidade aconteça. Então, é permitido. Só que essas despesas elas saem do partido, elas não saem do bolso do candidato. Por falar em plano de governo, é importante que você saiba que o seu candidato ele pode começar a falar, não o plano de governo dele inteiro, mas não tem nada que o impeça, mas ele pode começar a falar ideias políticas, algumas propostas que ele tem. Agora, mas muito cuidado como isso vai ser colocado dentro desse universo, porque às vezes é difícil não fazer uma coisa errada. Às vezes é difícil, dentro disso aí, não acabar implicitamente pedindo um voto. Se o teu candidato te pede para aprovar um determinado conteúdo e você fica muito em dúvida porque você acha que aquilo está muito com cara de pedido de voto, é melhor você dizer ele que não divulgue. Uma coisa importante também, se ele já tem um mandato, e ele tem aqueles serviços prestados pela comunidade, ele realizou uma determinada obra ou ele fez uma certa ação social e ele quer divulgar esses seus atos, essa divulgação de atos parlamentares, por exemplo. Isso aí é completamente possível. Existiu uma discussão no passado se podia, se não podia, mas pode. Isso aí está completamente dentro do direito até de prestação de contas, do dever de prestação de contas. Ele tem o dever de prestar contas à sociedade. Uma coisa muito importante que eu vou te dizer agora, porque é uma dúvida que é enorme e muita gente pergunta isso, é o seguinte: eu sou pré-candidata em um determinado município e eu desde sempre, eu participei de um determinado evento, de uma determinada festa, ou eu sempre organizei aquele evento. Eu posso organizar no ano eleitoral? Posso. Com os devidos cuidados, com as devidas precauções. O que eu não posso chegar é:
Eu nunca organizei aquele evento. E agora no ano eleitoral eu vou e organizo. Fica na cara que o que você está fazendo é uma coisa eleitoreira, que o seu pré-candidato está fazendo é uma coisa só para ganhar voto. Então, não incentive isso. Se é uma coisa que ele já faz há um tempo, o que surge muito, mas muito mesmo em cidades menores eu sou vereador, ou eu sou um pré-candidato, e eu adquiri, com meu dinheiro próprio, enfim, uma ambulância para levar as pessoas para fazer consultas, exames na capital, ou para levar as pessoas em um caso de emergência. Eu posso continuar fazendo isso no ano eleitoral? Veja, você pode. Isso é tranquilo. É uma coisa que ele já fazia há 4 anos atrás, ele já fazia 3 anos atrás. Então ele pode continuar fazendo. O que é que ele não pode? E o que é que a gente vê muito? Ele chegar na ambulância lá dele e botar uma foto enorme dele na ambulância. Um adesivo assim que cobre a ambulância inteira com a cara dele. E ele acha pouco e ainda bota o adesivo atrás, sim, com o número, o partido, o negócio completo, o envelopamento do veículo completo. Isso aí ele não pode fazer. Porque, além da irregularidade da propaganda, claro que essa propaganda está em completo desacordo com a legislação e a gente vai ter aula de propaganda, e claro que isso não é possível na pré-campanha. Além disso, ele ainda pode ser acusado de captação ilícita de sufrágio. Como assim, Luísa? Por quê? Porque ele está usando aquilo ali para conseguir voto. E isso fica bem óbvio. Não pense que o promotor eleitoral da sua cidade, o juiz, ele é totalmente desconectado do mundo. Ele sabe como as coisas acontecem, principalmente, volto a dizer, em cidades de médio e pequeno porte, onde os juízes e os promotores residem na cidade. Então eles conhecem essas práticas, eles sabem exatamente o que está acontecendo ali. Então é muito difícil não levar uma multa por isso. Falar em multa, eu acabei de lembrar que eu esqueci de dizer a vocês a penalidade para propaganda antecipada. A penalidade é uma multa de 5 a 25 mil reais. Então, é uma multa considerável que tem que ser paga, porque se o candidato não pagar, ele não consegue gerar aquela certidão de quitação eleitoral que é necessária no registro de candidatura. A gente vai chegar em registro e eu vou te falar todos os documentos necessários e vou te passar uma lista com esses documentos. Então, vamos lá, vamos voltar. Se ele tem a ambulância dele, ele pode utilizar, ele só não pode fazer, muito menos ele tá dentro da ambulância entregando panfleto, pedindo, né, o voto em mim. Isso ele não pode nem na campanha, muito menos na pré-campanha. Um outro caso, que eu acho que a gente falou de adesivo, então é importante demais que vocês saibam aqui. Existe uma moda dos pré-candidatos de utilizarem adesivos. Adesivo com um slogan genérico, adesivo com um número. Às vezes até passa dos limites, porque o adesivo já tem o número e o nome dele. Adesivo, música, tudo isso é muito complicado. Porque tudo isso gera despesas. Né? Tudo isso tem um dispêndio ali de dinheiro que não é computado em local algum. Então, no futuro, ele pode lidar com uma questão de abuso de poder econômico, né, em uma ação eleitoral específica. Então, oriente ele que tenha calma, que se abstenha nesse primeiro momento e que deixe para usar os adesivos dele quando ele puder, sem restrição nenhuma, que é no período de campanha. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes o candidato ele fica um pouco chateado com você, fica comigo sempre, eu já estou meio que acostumada, sim, com isso. Mas é aquele negócio. Se você diz o que o cliente quer ouvir, vai, faz, não vai dar problema nenhum, e ele leva uma multa, e uma multa considerável, ele nunca mais vai te contratar. Aliás, se isso acontecer agora na pré-campanha, é provável que ele nem te queira como advogado da campanha, porque ele vai dizer o quê? O cara já me fez pagar uma multa aí de 10 mil reais, como é que eu vou continuar com ele sendo advogado da minha campanha? Esse aí não sabe de nada e começa a duvidar de você profissionalmente. Então seja firme, diga, olha, não pode. Mas, se você julga que é interessante para a sua campanha fazer, que é essencial, e você quer arcar com esse risco e pode pagar a multa, então
é uma escolha sua, mas nunca se coloque nessa posição de dizer que é certo sabendo que não é. Oriente direitinho. Adesivo, música, tudo isso tem que ser visto com muita cautela. O que é que eu quero te falar agora? Porque eu te falei que a gente ia passar um pouco além desse pode ou não pode. Porque tudo que eu te disse até agora, quando você for ler a resolução, você vai ver que está lá presente. Eu tentei te dar exemplos de coisas que já aconteceram comigo, até para ficar mais claro como você vai ouvir essas dúvidas. Mas, o que eu quero te dizer é que, de um tempo para cá, o Tribunal Superior Eleitoral ele vem evoluindo a jurisprudência dele com relação à pré-campanha. Antes, era muito fechado nisso do pedido explícito de voto, e, enfim, era muito difícil, assim, e só tinha isso, era só pedido, tem que ter pedido explícito de voto, não teve pedido explícito de voto. E agora não. A partir de um julgamento, que foi do RESP 4346, e isso tá nessa peça que eu mencionei para você, na peça de representação por propaganda antecipada, que eu vou deixar no modelo, a corte ela começou a entender que esse conceito de propaganda antecipada, ela vai muito além do voto explícito, daquele vote em mim. Porque, na verdade, no mundo real, ninguém chega na sua casa e diz vote em mim. As pessoas têm uns outros artifícios publicitários para chegarem nisso. E esses artifícios, eles são vedados na pré-campanha. Então, o que é que eu quero que você preste a máxima atenção a partir de agora? O teu candidato, ele provavelmente, porque isso é uma moda entre os pré-candidatos, isso assim é uma febre, ele vai chegar para você com uma frase. Uma frase que à primeira vista ela pode parecer inocente. Você vai olhar, olha, isso aqui não tem nada demais, não tem número, não tem o nome dele, então tá ok, vai lá. Só que essa frase, ela pode não ser tão inocente assim. E eu quero que você saiba identificar se essa frase é genérica, e ela não vai ter efeito negativo algum, né? O publicitário que está ali por trás, ele conseguiu criar uma coisa bacana. Cuidado com isso, principalmente porque muitas vezes o profissional de publicidade que está envolvido na campanha, ele não tem esse conhecimento técnico de saber isso. Claro que ele não sabe qual é o RESP 4346 do Tribunal Superior Eleitoral. E muitas vezes quando você for falar isso, ele vai ficar ainda duvidando de você. Ele vai ficar achando que é você que não quer que a campanha ande, é você que não quer fazer nada. Mas não é, gente, isso é sério. Esse RESP, ele definiu, com base em um precedente da Corte norte-americana, que esse precedente é o Buckley versus Valeo, que existem umas certas magic words, ou palavras mágicas, que elas não são aquele vote em mim, mas que elas passam a mesma ideia. E aí eu vou te citar uns exemplos. Tô com fulano. A gente vê muito, né? Fazem até adesivo com isso. Fulano, no dia... as eleições mudaram de data, né? Então, tô com fulano até a vitória. Estamos juntos. Vou com você até o dia 11 de novembro. No dia 11 de novembro nós vamos nos ver. Cuidado com isso. Essas frases, elas não são inocentes e elas podem sim caracterizar propaganda antecipada. Porque qual é a ideia que uma frase dessa passa? Qual é a ideia de quando você diz assim, estamos juntos, me eleja, me apoie? Essa ideia é de um candidato, é uma pessoa já se apresentando como candidato. E mais grave ainda, muitas vezes essa frase ela vem já nas cores da campanha. Vamos supor que a cor do seu candidato é, sei lá, azul e branco. Então ela já vem em azul e branco. E às vezes acha pouco e assim, tô com fulano, 00. É para ficar mais óbvio que tá falando mesmo do seu candidato. Então, muito cuidado com isso. Oriente seu cliente quanto a isso. Isso é uma coisa séria. Isso gera uma penalidade, que é uma multa alta. E assim, é como eu te disse, cabe não a você, mas ao teu candidato avaliar se ele quer correr esse risco ou não. Mas cabe a você explicar para ele que isso não está certo. Até porque quando isso gerar uma representação, se isso gerar uma representação,
é você que vai ter que auxiliar ele com isso. Então, um último ponto que eu quero te falar é que a convenção partidária, a gente vai tratar direitinho de convenção, com tudo que tem direito, mas a convenção partidária, ela não pode ser transmitida ao vivo. Você não pode chegar lá e transmitir a convenção ao vivo. Mas a gente vai conversar isso com calma quando a gente falar de convenções. Mas, bom, é basicamente isso. O modelo está aí para vocês. Leiam os modelos, leiam a resolução e qualquer dúvida, vocês podem ir lá no grupo do WhatsApp e a gente pode conversar. Mas nesse modelo que eu te falei, tem vários exemplos dessas frases que são impróprias. Então, se ligue nisso e oriente bem seu candidato. Obrigada e até as convenções.